seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Um abraço para você que acompanha o nosso Ponto a Ponto. Donald Trump nem tomou posse ainda na presidência dos Estados Unidos e já se sabe que o mundo não será o mesmo a partir da próxima segunda-feira, a partir do instante em que ele voltar a ser o homem mais poderoso do planeta. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. A Petrobras não anuncia mais o aumento dos preços dos combustíveis. Por quê? Porque o governo resolveu que a partir de agora é assim. Mas isso é uma estratégia, segundo os colegas que trabalham no Planalto Central. E qual será a estratégia? É que o consumidor, nós que abastecemos o carro, a moto, vamos ficar com raiva agora do dono do posto. Você vai chegar na bomba, vai perceber o preço mais alto sem que a Petrobras tenha feito anúncio de aumento. Em Campina Grande, por exemplo, o etanol, o álcool, aumentou 40% no litro nas últimas horas. E o nosso entrevistado do programa da semana é o deputado federal, ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Romero tem feito um trabalho que é considerado muito bom, destacado na Câmara dos Deputados, presidindo comissão e também liderando bancada. E tem sido extremamente importante, um importante ator na liberação de emendas para municípios do Estado. Deputado, que bom reencontrá-lo. Tudo bem? Prazer meu, Paulinho. Uma honra poder reencontrar, sempre jovem, como sempre, né? A tecnologia e a ciência mais usado, né? Estão ao nosso serviço, né? Graças a Deus, né? Mas prazer imenso de poder bater um papo com você, me atualizar também dos assuntos da Paraíba, daqui da região, do Brasil. E a gente poder também me colocar à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos que você achar interessante. Pois é. Tem sido importante essa atuação na liderança do Podemos? Olha, eu acho que a liderança de qualquer partido é sonho de consumo do deputado federal, porque o líder, ele termina tendo uma ação muito proativa em tudo que é definido, votado, deliberado, decidido na Câmara Federal. Você participa semanalmente. Como é o ritual? O ritual é, se for no pauta normal, toda terça você tem reunião com os vice-líderes de 10 horas da manhã na terça-feira, segue para casa. Eu estou falando no rito desse ano passado, né? 24. Com Arthur Lira na presidência, que vai ter a mudança agora, como todos sabem, no dia 1º de fevereiro. Então, meio-dia, na casa do presidente da Câmara, que eles chamam RO, que é a residência oficial. Os líderes com o presidente, Com o presidente. Reunião e almoço. Define a pauta e já se inicia o processo de votação ao final da tarde da terça-feira. Às 18 horas, nós estabelecemos também uma regra junto à bancada, que é um almoço de 18 horas. Um jantar de reunião com a minha bancada do Podemos, que a gente janta na própria Câmara, tem uma sala que é a sala da liderança, a gente monta um jantar, faz um jantar com reunião, porque já repassa a pauta, discutindo a pauta para os colegas, para a gente também definir o posicionamento da bancada do Podemos. Então, a gente tem uma regra. E pode ser chamada a qualquer momento, né? Romero, e a passagem na presidência da Comissão de Turismo também foi... Foi muito boa, Paulo, porque, na verdade, deixa eu te explicar, quando eu assumi a presidência da comissão, era uma comissão que ela tinha apenas na estrutura da comissão, que é recurso destinado ao próprio Ministério do Turismo. Turismo, você pode fazer com tudo, mas não se faz sem recurso. É verdade. Então, tem que ter recurso para quê? Para estrutura que eu digo é acesso não só de infraestrutura viária, mas também de conectividade, promoção, divulgação. Você sabe que, mesmo morando no mesmo país, até no mesmo estado, tem coisa na Paraíba que a gente não conhece. É verdade. Tem coisa no Brasil de dimensão continental que nós não conhecemos. E para mostrar tudo isso tem um custo, né? Tem que ter promoção e divulgação. E infraestrutura. Capacitação também de mão de obra para poder também atender bem. Olha o boom turístico agora, por exemplo, de João Pessoa. João Pessoa. Então, se você não tem esses predicados de ter pessoas que atendam bem, o turista até vem, mas depois não volta. Não volta e faz propaganda... Faz propaganda, né? Contra. No sentido contrário. Então, nós assumimos a comissão com R$30 mil. R$30 mil
Se brincar, não dá para uma pessoa individual fazer uma viagem com passagem, com hospedagem, com essas coisas, para promover e divulgar. Eu estou falando mais nesse sentido de promoção e divulgação do turismo. E aí nós aprovamos na comissão um orçamento para o ano subsequente, quando não mais fui presidente, porque eu fui para a liderança, que é um espaço, de toda forma, muito mais privilegiado. Claro. Porque a liderança é quem define tudo, inclusive os presidentes das comissões. Pois é. Os membros das comissões são decididos pelas lideranças. Mas deixou dinheiro lá na comissão. Deixei 950 milhões. Olha. Eu já dei uma contribuição, já deixei minha marca. Porque até então a comissão era uma comissão, eu diria, desprezível. Desinteressante até para... Ninguém tinha interesse, porque você não tinha recurso para você, de toda forma, fazer a indicação. E você ouviu muito bem essa confusão recente. Supremo, Governo Federal, Câmara e Senado. O questionamento era a emenda de comissão, porque não existia, na verdade. Sim. Né? Que a emenda de comissão é uma emenda correta, desde que ela passe pelo aquele processo, pelo ritual que é normal, transparente, sugerido. Né? Os deputados encaminharem a proposta, a indicação, ocorrer a aprovação no âmbito da comissão e após ser indicado para os ministérios, que é esse questionamento da Tenda. É a falta, como dizem, de uma certa transparência nesse sentido. Mas cumprir o ritual, está tudo dentro do processo de legalidade. Então, nós conseguimos, acho que, um feito importante de aprovar na comissão. Na verdade, nós aprovamos 2 bi. E aí vai para a votação final, que é no plenário. O pessoal dá uma todos enxugada. Os deputados deram uma enxugada para 950 milhões. Praticamente 1 bilhão, né? 1 bilhão já foi uma conquista substancial. Enorme. Você sai de 30 mil reais para 950 milhões. E inicialmente foi vetado, inclusive pelo presidente. Depois, no acordo, derrubamos o veto e mantivemos ficou valendo os recursos. O presidente está sancionando a primeira parte agora da regulamentação da reforma tributária essa semana. Como foram as discussões e a sua participação? Olha, a participação é como eu falei, como líder é quem decide, né? Quem decide é o líder, o Paulo Roberto. Na verdade, a gente nem sabe direito quando chega como é que funciona. Eu sabia porque eu já tinha sido deputado federal e eu venho do Legislativo. Mirim começou aqui, presidente de Câmara, né? Deputado estadual, deputado federal. Lá, os líderes se reúnem e a gente passa, principalmente nesse modelo, que é um modelo de votação online, quase que online. Quem cria um grupo e a gente vai passando. Artigo tal, indicação sim, não, ou até mesmo liberando quando tem um conflito. Quando tem uma matéria polêmica e tem conflito e a bancada se divide, para não criar nenhum tipo de constrangimento, a gente libera a bancada. Cada um vota com a sua consciência, mais tranquilo. E não é que não se vota com a consciência, mas o líder exerce uma influência em relação a essas decisões. Por exemplo, uma matéria polêmica, agora votada no final do ano, nós liberamos a bancada. Aquela questão do BPC, naquele projeto que taxava, que aliás, não era que taxava, mas que ele excluíam algumas pessoas portadoras de deficiência do benefício do BPC. Nós liberamos a bancada, inclusive eu votei contra o projeto, no meu voto particular. Embora tinha um acordo antes para a gente assinar um acordo para deliberação do projeto e para votação, que era aqueles projetos de interesse do governo. E isso acontece na Câmara. Natural. E os líderes que participam disso. Acordo para votação, não é acordo no mérito da matéria. Sim. Então a gente tinha um acordo para o projeto e para votação, mas a gente não tinha acordo no mérito. Foi combinado dessa forma com o próprio presidente da Câmara, porque senão não ia nem votar os projetos, chegaram ali em cima no final do ano, matérias polêmicas. Então, a gente fez um acordo para o projeto e para a votação, e na hora da votação o meu posicionamento foi contrário. A gente deixou a bancada livre, porque, de toda forma, tinha um pedido do governo para votar favorável. A gente votou contra o pedido do governo, nesse caso específico. Muito bem. Dizem que a bancada do governo, na Câmara especialmente, é muito frágil, se é que existe. E eu quero saber se o deputado Romero tem percebido a presença, por exemplo, da articulação política do governo na Câmara. O pessoal vai lá, Padilha, Casa Civil, Rui Costa, tem aparecido por lá para conversar? Não foram lá até agora, não. É muito estranho, né? Não existe isso. Na verdade, tem o líder do governo, que é o deputado Zé Guimarães. Ceará. Esse é quem faz os contatos. Tá? Quem ajuda um pouco, na verdade, até então líder, e agora tem uma mudança também,
na liderança do PT, que é o deputado Odair Cunha. Sinal, muita gente boa. Não é que eu estou falando de Zé Guimarães também, que ele é um cara atencioso. Ele tem muita experiência, né? A gente tem que compreender de legislativo. Mas, assim, o governo talvez ele peque por esse erro. Eu não ouvi, porque eu não acompanhei o governo Lula. Quando eu me elegi deputado federal, além de ser oposição, foi o governo Dilma já. Naquela época eu fui 2 anos de deputado federal até me eleger prefeito de Campina. Com a Dilma, eu não tinha relação nenhuma, não cheguei a ser líder, então essa é uma relação mais de líder. O que falava é que antes Lula se reunia no máximo, ou no mínimo, uma vez por mês. E agora quase que não se reúne mais, né? Por vários aspectos e talvez também por conta da idade. É verdade. Ele exercia muito esse papel. Chamava gente para o palácio, ele próprio ia, conversava, e ele é muito agradável nessa conversa. E com os governadores também, né? Eu lembro que Cássio era governador, Lula levava até para viajar. Viajou para a Inglaterra. Pois é, então. E tomando uma cachaçinha no avião também. Então, assim, ele conversando, ele é muito agradável. Mas eu acho que a idade também... vai pesando, né? Vai pesando. E parece que quando ele quer varar à noite, aí Dona Janja diz, opa... Também tem parece que sim. Tem para-choque certeza ali, né? não, mas parece que sim. Tem o para-choque. Então, assim, eu acho que o próprio governante ele ajuda muito. Não é nem para atender alguma demanda, Paulinho. É a presença, é a questão da presença, a relação. O prestígio, você se sentir que tem uma certa relação, pelo menos, de amizade, de aproximação, de confiança. O senhor acha melhor? O senhor acha melhor? Então, eu acho que tem essa ausência, de fato, sinceramente, reconhecendo. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, o senhor acha melhor as emendas, como elas estão, por exemplo, passando mais pelo parlamentar, que conhece a realidade das cidades, do seu estado, das necessidades, ou como era antigamente? Não tenho dúvidas. Aonde o ministro, como presidente da República, vai saber qual a necessidade de Campina Grande, de Lagoa Seca, de Alcantil, de Barra de Santana, São João do Cariri, de Montadas, de Areal, não é? O Congresso se apossou do orçamento. Massaranduba, aqui próximo. Como vai saber? Vai saber. Fala na minha metrópole de Serra Redonda também, né? Na querida cidade de Serra Redonda, do nosso amigo Chicão, que está fazendo inclusive Nivaldo, um bom trabalho lá, Nivaldo. Lá. É uma turma toda que vem de uma sequência, né? Então, assim, não vai saber. O parlamentar é quem sabe, porque também, além da vinculação das visitas, você tem contato com o prefeito, com o vereador, com a pessoa do povo. Vai sabendo o que precisa, uma liderança comunitária, uma entidade filantrópica. Por exemplo, nós atendemos agora essa semana aqui as entidades filantrópicas, eu acho, da cidade toda que estavam habilitadas. E tinha o CNEAS, que tem cadastro junto ao governo federal. E as pessoas conhecem o São Vicente de Paula, a Pai de Campina Grande, a Casa da Criança, a Casa do Menino. Sabe lá o que o padre Sérgio faz lá na Fazenda do Sol? Um hospital da FAP. Que é uma oblação. As pessoas não sabem nem o nome da entidade, da instituição. Um hospital nem o povo de Campinas sabe que Fazenda do Sol é um nome figurativo, né? Sim. É uma oblação. Não sabe o lado da Sagrada Face. Uma casa que está sendo montada, inclusive, pela própria igreja, agora lá junto ao Hospital da FAP, para acolher os familiares de vítimas de câncer. Não sabem, né? Então, assim, o parlamentar, ele tem essa vinculação direta com a base, com a cidade, com as demandas. É muito mais fácil ser indicado. Eu acho que o parlamentar é fundamental nisso, sinceramente. Porque quando é que uma pessoa do povo vai ter acesso a um ministro? Nunca. Não tem. É verdade. Então, assim, eu acho... Assim, isso é uma opinião minha. Não é que estou querendo defender. Estou defendendo o que eu acho que é justo, o que é certo. O que, de fato, chega na ponta. E, para chegar na ponta, tem que passar pelos deputados. Parlamentar. É verdade. Vamos fazer uma pequena pausa no nosso ponto a ponto. Nós estamos conversando com o deputado Romero Rodrigues Veiga. Romero, que é parlamentar, deputado federal, foi líder aí do Podemos e vai voltar a ser líder no próximo ano, e no bloco seguinte ele vai conversar conosco mais sobre as questões políticas, articulações, o seu pensamento para 2026 e também a recente declaração do deputado Adriano Galdino, que é amigo de Romero. A gente vai saber tudo isso no próximo bloco, saudando a você de Souza, de Marisópolis, de toda a região, os amigos de Patos, Santa Luzia, São Mamede, que também nos assistem, e aqui todo no entorno de Campina Grande, nosso Brejo e o nosso Agreste. Nós voltamos já já. E aí, turma, neste sábado, 2h da tarde, tem IT Games, viu? E a gente vai ver que a Unifacisa, por meio do curso de graduação em Jogos Digitais, vai sediar a Global Game Jam,
um dos maiores eventos de criação de jogos do mundo. Donkey Kong Country Returns HD foi lançado essa semana. Os destaques da parceria entre Free Fire e Naruto. Godzilla e Kong chegaram ao Battle Royale do Fortnite. Nintendo Switch 2 é revelado e será lançado em 2025. E no baú do IT Games vamos relembrar Super Tênis. Portanto, neste sabadão, às 2 horas da tarde, espero por vocês, canal 18.1 aqui na Rede Ita e também no YouTube. É só você pesquisar IT Games Rede Ita e acompanhar. Use sua nota do Enem e ingresse na Unifacisa. Aqui, sua nota do Enem é o passaporte para encarar os desafios do mercado global. Só a Unifacisa te garante um ensino de excelência com parcerias internacionais e aulas práticas no Hospital Help. Escolha seu curso de graduação e venha viver a melhor experiência universitária. Inscreva-se unifacisa.edu.br. Unifacisa, sua história começa aqui. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. A nossa história começa décadas atrás, com seu Newton, na Feira Central de Campina Grande. De lá para cá, nos dedicamos a levar o melhor atendimento aos clientes, sempre com produtos fresquinhos e de qualidade. E nesses 30 anos de caminhada, agradecemos aos colaboradores, fornecedores e clientes pela parceria, dedicação e confiança. Supermercado Que Preço. A nossa história é com você. Segundo bloco do Ponto a Ponto, tem bolsonarista dizendo que há pessoas querendo viajar para a posse de Donald Trump, mas não estão deixando. Eles dizem também que tem gente que poderia ir, mas não vai, com medo de ficar nos Estados Unidos e não poder sair. Sabe que está tudo polarizado hoje no Brasil. Aliás, o Procurador-Geral da República, Paulo Gondê, deu um parecer contrário à liberação de Bolsonaro para que ele não possa viajar, então, deixar o Brasil para a posse do presidente Donald Trump. Bolsonaro, não indo, deve enviar o filho, Eduardo, que é deputado federal, e a esposa dele, doutora Michele. Michele é a esposa de Bolsonaro, a esposa de Romero é Micheline. Como é que está, doutora? Que eu não vi mais. Tudo em paz, tá bem? Graças a Deus. Continua atuando como? Está trabalhando. Trabalhando oftalmologista, cuidando lá do pessoal, né? Cuidando aí que ela gosta da vocação, né? De médico e de essa especialidade que ela fez. Está tudo, graças a Deus, dando tudo certo. E os meninos, Romero? Vitor e Vitória, né? É isso mesmo? Vitória são estudantes, né, de medicina, estudam na Unifacisa, né? Vitória já começou agora esse ano, aliás, no final do ano, a parte já do internato, né? Uhum. Deputado, a bancada paraibana tem muitas articulações em conjunto lá. Vocês se reúnem muito lá em Brasília? Olha, a gente se encontra bastante. Eu me encontro muito com basicamente, o deputado Hugo, o deputado Damião, o deputado Aguinaldo e o deputado Gervásio, por conta da liderança. Coincidentemente, é incrível, mas tem 5 da Paraíba, verdade, né? 5 líderes. Damião, ele fica naquela parte da bancada negra, não é uma liderança específica, a de Aguinaldo também, mas aí já o caso de Hugo, que é do Republicano, de Gervásio, que era do PSB, e no caso nosso, que é a liderança do Podemos. Então, assim, são lideranças específicas da bancada mesmo que encaminha o processo de votação. O líder mas toda ainda semana é Murilo? a gente estava basicamente na terça-feira junto por conta dessas reuniões. E Murilo ainda é o líder da bancada? Não, era coordenador, né? Coordenador. Tem uma espécie também de compromisso de rotatividade. Sim, sim. Vamos aguardar agora para ver quem define isso. Mas provavelmente aí deve ter um novo nome, é coordenador da bancada da Paraíba. E sempre tem reunião. Agora sim, esses eu encontrava com mais frequência por conta da liderança, que aí essa é rotineira, né? Ritual mesmo, é semanal,
é com programação mesmo de horário. E como é que funciona o gabinete de Romero em Brasília, no tocante a receber pessoas que vão da Paraíba? E a gente sabe que gabinete de parlamentar, seja deputado ou senador, não recebe só pessoas do seu estado, porque tem lobistas, tem outros interesses, tem categorias profissionais que vão lá. Como é que é isso? Na verdade, no primeiro ano, eu com a comissão, a gente tinha o gabinete da comissão e o nosso gabinete. Claro que o gabinete da comissão é sempre compartilhado, não é um gabinete meu, é um gabinete que eventualmente a gente ocupa, já tem funcionário de carreira, essas coisas todas, para poder agir na questão da comissão. Eu tive que atender gente do Brasil inteiro, por conta da questão da presidência da comissão, todo o trade turístico nacional, teve votação de PES, você sabe a importância do PES, para essa questão de todo tipo de ação da área de turismo, desde eventos, bares, restaurantes similares e assim sucessivamente, parte cultural. A gente ajudou muito e tive que reunir semanalmente, tem reunião da comissão toda quarta-feira, mas eu recebia toda semana parte do trade turístico nacional. E o pessoal saiu vitorioso, né? Com a discussão do PES, principalmente, que foi uma conquista e um ganho substancial. Tudo certo para Hugo Mota ser mesmo presidente? Eu acho que praticamente o martelo está batido, né? Eu acho que está sobrando já, né? É porque eu olhei essa semana, a Tulira teve 464 votos. Acho que foi a maior votação para a presidência da Câmara. O Hugo vai superar, pelo jeito, né? O Hugo acho que supera, porque, assim, é perfil diferente, né? O Hugo é muito jeitoso, atencioso, simples, e talvez isso aí facilite. E isso não é só ser daqui para frente, é a história, né? É verdade. Então, é a relação no parlamento, a própria colegiado de líderes, ele tem uma relação muito boa. Você vê que do PL ao PT, né, tá todo mundo... Eu tive muito com o Hugo nesses últimos meses, porque a gente montou lá uma residência lá em Brasília para fazer a pré-campanha, né? A articulação, E a gente estava direto lá, almoçava, jantava, conversava, se encontrava e articulava também nesse processo de início. Se for observar, o primeiro partido que anunciou apoio a Hugo foi através do presidente da Câmara, que tinha que ter a decisão dele, né? Quem seria o candidato dele? Então, Arthur anunciou de manhã, numa terça-feira. E junto com o Arthur vinha o partido dele, né? Que era o PP. Natural. O segundo partido foi o do próprio Hugo. O terceiro partido foi o nosso. Ou Podemos, Então, a gente tinha que também, de toda forma, eu ajudei muito nisso, para convencer o pessoal do partido, porque até então, né, partindo da premissa que a gente, chegando primeiro, a gente também tinha condição de ter um olhar diferenciado em relação à própria mesa diretora, e eu acho que a gente tomou uma decisão acertada, primeiro porque não teria como eu votar contra o Hugo, no caso meu, mas eu também não posso impor minha vontade para toda a bancada. Tinha que ser no convencimento, mas a gente conseguiu convencer, o partido anunciou logo ali, foi o terceiro partido, e eu acho que a gente está tendo um desenho importante, e nessa importância desse desenho, tem uma tintazinha lá do Podemos. E ele sabe disso, né? Claro que sabe. Então, ele sabe e a gente está também tendo a reciprocidade. Pois bem, Romero, mal acabou 24 e o pessoal já está em 26. Eu não sei se isso acontece em outros estados também, mas aqui na Paraíba parece que a campanha já está nas rádios, nas ruas. Como é que está vendo isso? Ninguém sabe se é no Brasil ou no mundo, né? No mundo, é verdade. Mas no Brasil é assim, né? Já na eleição você já é perguntado... sobre a seguinte... Quando você está apurando os votos, aí, e agora? E assim sucessivamente é o que acontece. A gente não sabe se é bom ou se é ruim. Mas o povo respira política, Mas respira política. Eu acho que o bom seria, quando você vê o processo administrativo advindo das eleições, você sabe que toda eleição, seja ela eleições municipais ou eleições nacionais, o Brasil para. Porque ali em junho, a partir do dia 30, a regra, estou falando regra administrativa que trava tudo, né? Sim. Porque tem um período defeso em relação às eleições. Então, destinação de recurso, repasse, para tudo. A própria publicidade, né? Para, a gente sabe. É muito ruim. A publicidade também para. E a divulgação é transparência do que você realiza. Pois é. Ajuda. Para tudo. Mas quando se termina a eleição, você já termina iniciando um novo processo eleitoral. Agora vamos aguardar, né? Eu estou aí com tranquilidade, com serenidade, pé no chão. No seu íntimo, é a reeleição para federal mesmo que vem em primeiro plano? É assim, eu tenho que ter um plano A. Sim. Não é que o outro é B. Mas você tem que ter a prioridade, uma definição, porque senão quem quer tudo não tem nada. Eu tenho que cuidar do passarinho que está ali na gaiola, cuidando dele, que é o mandato de deputado federal, fortalecer, ampliar, estruturar o mandato de deputado federal.
Até porque, vindo uma outra possibilidade, você tem um mandato para compartilhar com os parceiros que fazem política com você. Sim. O mandato que você cuida, você se dedica a ele, ele está basicamente consolidado, e aí suponhamos que eu seja candidato. Estou falando aqui em hipótese, a governador, a senador, mas vamos dizer a governador, que seria uma prioridade. Você tem um mandato, as cidades onde você atua, tem a sua base e a sua relação política, não existe espaço que, sem ser preenchido na política, você combina com alguém da sua base, da sua confiança, da sua relação de amizade e compartilha esse espaço, não é assim? Sim. Você sobe, mas sobe com você outras pessoas também. Sem dúvida. Eu penso assim. É assim. Deve então ser eu tenho assim, que cuidar do meu mandato, havendo outra possibilidade, discutir com os mais próximos, com os aliados, para, havendo uma ascensão a um outro cargo, alguém também de um outro cargo ascender para o mandato de deputado federal e nessa ascensão eu poder ajudar. Há muitas pessoas dizendo, e eu também tenho esse pensamento, de que às vezes, na oposição hoje a João Azevedo, você reuniu muitas lideranças e tem muito cacique, muita gente para pouca vaga. Como é que vai ser fechada essa equação lá na frente? É melhor quando tem muita vaga e pouca gente, né? Eu acho que é melhor muita gente e pouca vaga. Mas não tem briga não no porque final. Pelo menos você sabe que você tem nomes. Mas vai sobrar tem alguém, quadros, né? Mas sobra alguém, mas tem que ter o quê? É isso que eu estou dizendo. Humildade, você tem que saber, entender, ter humildade de dizer, olha, quer dizer que eu só estou no grupo quando me favorece. Se for para votar aqui no colégio... Eu só sirvo para ser votado, eu não sirvo para também votar, para apoiar. Tem que ter primeiro essa consciência. Então a gente tem que ver qual a melhor peça do jogo para a gente ganhar as eleições, porque não é só disputar, é ganhar as eleições. A luta é para isso. Então, né? assim, ter calma, buscar essa relação de dizer, estamos juntos em qualquer cenário, em qualquer circunstância, em qualquer modelo. Tá, então vamos seguir em frente. Depois resolve. Porque também, se resolver já agora, será que o cara chega vivo lá em Ninguém sabe, 2026? Pois é. E a gente sabe que também, do outro lado, tem alguém que vai estar se contrapondo a esse projeto. Eu acho que até mais de um nome ajuda na dúvida, para você não ficar só você na vitrine. Então, eu acho que é fazer um trabalho. Meu nome está à disposição, mas não é por imposição, com tranquilidade. Se for a melhor alternativa, aí, ótimo, vamos seguir em frente. Se for outro, vamos ajudar outro. Acho que eu penso dessa forma. A sua visão como político experiente, para a gente fechar, sobre essa base hoje do governador João Azevedo. Adriano Galdino deu uma declaração essa semana que está repercutindo bastante. No instante em que João disse, é verdade, que ele se afastando é Lucas quem assume, que seria o candidato natural à reeleição, embora com possibilidade de 4 anos apenas depois desse mandato, Adriano já deu uma aloprada e disse, e eu? Como é que o senhor está vendo esse quadro? É claro que é coisa lá, não diz respeito ao seu grupo, governo, né? Já tem tanto problema na oposição. O político está antenado, né, vendo tudo isso. Eles têm meu carinho, meu respeito, mas assim, a gente, em havendo algum tipo de manifestação e decisão dele, já que ele é governo, de estar conosco no campo das oposições, nós vamos conversar com o maior respeito, carinho, tenho uma boa relação com o Adriano, sou vizinho dele, inclusive aqui em Campina Grande, convívio permanente lá com o Murilo. Mas, assim, eu não tenho como eu opinar numa coisa que não é uma seara nossa, né? E as circunstâncias eu também não sei. Eu não vou me meter porque claro. Nem me cabe esse tipo de... É apenas a observação de quem está vendo a cena. Havendo, seja muito bem-vindo. Tudo é possível. Eu dizia assim, seja muito bem-vindo. E a gente está aqui de braços e de coração aberto. Para a gente fechar mesmo, esse Fla-Flu no Brasil vai continuar, Romero? Olha, eu acredito que é difícil de não se manter, né? Não houve nenhum movimento no sentido de dar uma amenizada nos ânimos, né? Pelo contrário. A própria Câmara, a gente vê que é um reflexo das ruas. Aquele embate daquele gato e rato, né? Então, é muito intenso. Eu acho que talvez até piore por conta do processo eleitoral, né? Nós tivemos eleições municipais, agora já... Vamos para gerais. Como diz a história, a gente sobe no mandato os 2 primeiros anos. Aí chega lá em cima, agora é o processo a curva descendente. A curva descendente até o processo eleitoral para saber se renova ou não. Então, acho que vai ficar mais intenso. O governo, às vezes, erra, como foi o caso agora dessa questão de taxação, ou suposta taxação. Não era taxação, mas é um monitoramento. Todo mundo tem medo de monitoramento. Quando você mexe em PIX, por incrível que pareça, há uma falsa impressão que está mexendo só com os grandes. Mexe muito mais com os pequenos. Porque
o cara da mercearia é do fiteiro. Ora, hoje você recebe o Pix até em ponto de parada para fazer limpeza de vidro. O cara diz, rapaz, estou sem dinheiro, não faça um Pix. Não, eu pedinte. Alguém assim? já pede até uma esmola e... Tem gente que já está pedindo com o QR, QR Code. É. QR Code. É. Então, assim, com um crachazinho com QR Code. Então, mexe principalmente com os pequenos. Eu ouvi, andando na cidade, aqui em Campina Grande, estou aqui direto na cidade, as pessoas de padaria, de mercearia, supermercado, todo mundo diz, rapaz, isso é um absurdo. Você tem uma mercearia pequena. Você termina com aquela questão de 5 mil reais por mês. Você tudo que paga e que recebe, até por conta de uma coisa chamada preferência. Pede por Pix. Pix é como se fosse uma moeda viva, né? E aí está todo mundo apreensivo. O governo erra nessa questão. E se não era para taxar... Para que foi divulgar isso? Para que foi divulgar, né? então errar na comunicação. É verdade. Entrou o novo ministro da comunicação, parece que já deu uma zebra. Saiu Pimenta, entrou Palmeira, a gente não sabe se vai sair palmito dessa Palmeira. Então, assim, aí fica difícil, né? Porque todo mundo sabe que quem elege e derrota presidente chama-se economia. Então, a economia, a gente sabe que quando o dólar subiu e não está tendo nenhum sinal de manutenção ou redução, pelo contrário, estão falando aí que vai ter dólar aí nesses próximos meses a 7. Estou falando tudo em suposição, né? Ninguém combinou com o futuro, mas é o que está mais ou menos sendo previsto. Então, só vai se intensificar. Eu acho que esse embate, eu fico ali no meio, ali tentando ajudar na medida do possível, mas a gente, naquele bloco de parlamentares que, de certa forma, ajudam em projetos importantes para o Brasil. Romero, muito obrigado. É sempre bom recebê-lo aqui na ITA. Seja sempre bem-vindo e que Deus continue lhe dando força e energia para tocar a vida e representar bem os paraibanos. Amém, amigo. Obrigado de coração. Que Deus abençoe a todos e foi muito bom aí poder bater esse papo agradável com você e também me dirigindo a todos os telespectadores. Muito obrigado. E a você de casa, a todos vocês, o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Ponto. Apoio Unifacisa.